que eu gostaria de falar era sobre as gincanas da igreja, do pessoal dos piqueniques. Era assim, a gente saía num caminhão do pai da Ruth Carapesco, eram colocadas umas tábuas, as mulheres colocavam um lencinho na cabeça, amarrado para nos pentear o cabelo e íamos embora pro piquenique. Chegava lá, gincanas. A primeira era correr dentro do saco. Então, o pessoal entrava no saco e tinha corrida. A segunda gincana era correr com o ovo na colher. Colocava-se um ovo em cada colher e aí o pessoal correndo até um determinado lugar lá para ganhar o prêmio. Uma outra também que tinha era a quebra da moringa. Então ficava uma moringa pendurada e o pessoal, alguém com os olhos vendados ia lá para bater na moringa, para quebrar a moringa, e o pessoal saía de perto porque senão ia espirrar água. Mas na hora que batia eram balas. E outras coisas mais assim que era bem divertido. E um detalhe, mulher e moça, mulher nenhuma usava saia. Aliás, não usava calça comprida, só saia. Imaginem vocês fazer essas gincanas todas, mas era muito divertido. Bom, eu teria muitas histórias para contar sobre a Igreja Batista Ebenezer, que é a igreja que eu amo. Mas eu resolvi contar uma historinha que aconteceu no ID de Santa Lúcia. O Bruno e o pastor Marcelo foram fazer o famoso arrastão. E entraram num bar que estava lotado e os homens jogavam truco. E então eles convidaram, vamos assistir um coro jovem, uma mensagem diferente para a vida de vocês. E os homens disseram que não, eles insistiram. Então o dono do bar disse assim: se vocês jogarem uma partida de truco e vencerem, eu fecho o bar e nós vamos para esse culto que você está convidando. O Bruno olhou para o Marcelo olhou para o Bruno e toparam. Resultado, venceram o jogo, o bar foi fechado, todos os homens que estavam no bar foram ao culto e um deles se converteu e confessou que naquela noite ele bebia porque ele ia tirar a sua própria vida. Então, é uma história inusitada e valeu um talento diferente do pastor Marcelo e do Brunão. Então, aquele dia era um aniversário do Coral Jovem e a gente já tinha acabado o culto. Aí a gente desceu pra comer, tudo, tava com o Rafa. Aí eu vi uma menina ruiva e falei, nossa, é a Rebeca, vamos lá, Rafa, vamos cumprimentar ela, tudo. E aí já pulei um susto, pra assustar ela, tudo, que ela não tinha vindo falar com a gente durante o culto e tal. De repente o Rafa some, eu não vejo mais o Rafa. Aí eu cheguei perto, eu tava sem óculos e eu dei um mata-leão na menina. Isso quando ela virou pra mim não era a Rebeca. Depois que eu percebi que não era ela, eu fui lá pedir desculpa, pensei que era uma amiga nossa, e quando eu encontrei o Rafa, ele estava caindo nos braços do Marco de tanto dar risada. Alô, prezados irmãos, amigos, vocês que estão me vendo, eu tenho uma história aqui na igreja e muitos episódios ocorreram quando fui pastor dessa igreja. Um dentre eles se dava aos domingos após o culto, quando a rapaziada, os jovens, todos iam para a minha casa. Às vezes comiam pizza, às vezes bolo, às vezes tomavam água somente. O grande problema era que eles ficavam lá até meia-noite. Eu tinha uma vontade de dormir, a turma não saía. Eu confesso para vocês que eu tinha vontade de pegar essa turma e socá-la assim, para baixo e para cima o tempo todo. Mas eles eram compassivos comigo e logo em seguida terminaram. Um abraço a todos e não façam isso, respeite os idosos. Quando eu cheguei aqui na igreja, eu comecei a participar do Livre Louvor. E aí teve um dia que a gente estava ensaiando e aí eu não lembro quem que estava lá com a gente. E aí pediu pra gente se juntar com outra pessoa pra se conhecer melhor, E aí eu olhei, falei, com quem que eu vou me juntar? Eu olhei, já tinha aqueles grupinhos e tal. Aí eu olhei pra Helena e falei, como é que eu vou me juntar com aquela menina, com aquele cabelinho, com aquela franjinha? Eu falei, não, qualquer pessoa menos ela. Aí, adivinha? Só sobrou ela. Aí eu fui, conversei com ela, aí comecei a gostar dela e virei muito amiga dela até hoje. Tem duas histórias que me chamam a atenção. A primeira é meio engraçada. Eu lembro de uma profissão de fé antes do batismo. Uma das perguntas que eu fiz foi assim, quem é o dono da igreja? E a resposta foi assim, uma pergunta foi, o pastor?
E aí todo mundo riu naquele momento tão sério, mas foi muito engraçado. Mas uma outra história muito bacana que eu assisti no vídeo, nem vi ao vivo, foi um vídeo que eu vi que saiu na Rede Globo de televisão do nosso trabalho no ID, quando um dos menininhos que participou do evento que a gente estava fazendo disse que aquele foi o carnaval mais feliz da vida dele, onde a gente levou Cristo para as crianças, para aquela cidade, e a gente que saiu com aquele testemunho, aquela bênção tão grande. Então essas histórias marcam o nosso coração, nunca mais saem. Foi muito bom. Todas as histórias que você ouviu até agora têm algo em comum. Elas já aconteceram. Algumas você viu, outras só ouviu falar. Mas todas elas foram feitas por pessoas como eu e você. Pessoas que um dia sentaram nestes bancos, ou nos bancos aqui do lado. Pessoas que deram suor e sangue para que isso fosse possível hoje. Honre isso, faça isso valer a pena. A história que não está escrita, você escreve a partir de agora.